Olá, turma boa, professor Clívio aqui com vocês. Vamos para mais uma aula de biologia. Prepara teu material para fazer suas anotações, que o conteúdo dessa aula é sistemática e classificação biológica ou classificação dos seres vivos. Então prepara teu lápis, teu caderno, teu material, que nós vamos dar mais um show de conhecimento para vocês. E um dos objetivos dessa aula é apresentar parte da biodiversidade atual, tendo como referência o estudo dos principais grupos de seres vivos a partir de um enfoque evolutivo. Eu optei por esse enfoque por considerar facilitador da compreensão da classificação biológica e das relações evolutivas entre os grupos de seres vivos. Então, nós não pretendemos reduzir a aprendizagem desse tema à memorização de listas de características, tampouco de memorizar nomes científicos, certo? É importante ressaltar que a diversidade de seres vivos no planeta variou muito e que períodos de grande aumento de diversidade e períodos de extinção ocorreram por processos naturais. Mas também é importante, igualmente, ressaltar, lembrar o impacto do surgimento da espécie humana e seu possível papel como agente responsável por um dos eventos de extinção em massa de muitos seres vivos. Nós vamos entrar nos objetivos centrais deste capítulo a partir de agora, que são discutir a importância e o significado da classificação dos seres vivos, certo? Então, nesse momento, aborda-se pela ciência a importância da padronização dos nomes das diferentes espécies de seres vivos. As regras de nomenclaturas usadas estão sendo aqui trabalhadas de acordo com os códigos internacionais de nomenclatura, tanto zoológica como botânica. E aí, só para você ter uma ideia dessa área, a primeira edição da obra de Linneu, chamada de Sistema Natural, Von Carl Linné, ele tinha poucas páginas, mas ao longo do tempo, nas edições posteriores, o número de informações aumentou muito, de forma que a última edição já foi bem composta por vários volumes, certo, gente? Então, nós vamos trabalhar esse tema aí, muito importante, para a gente poder entender e saber categorizar, na verdade, a diversidade de vida que existe no planeta Terra. Então, aí na imagem você pode ver a diversidade de seres vivos em uma única foto, né? Isso didaticamente falando. Imagine se formos contabilizar todos os seres vivos. Imagine organizar todos os seres vivos que existem no planeta. Então, a começar pela origem da vida, que a biologia defende que ela é única. A partir desses seres, evoluíram todos esses demais. Veja aí, no centro da tela, uma linha que identifica a origem da vida. Claro que essa representação é artística de uma árvore, da vida, mas o que é que a gente quer mostrar com ela? Que ela mostra as relações de ancestralidade e de descendência evolutiva. Isso é um ponto central, como você vê aí na imagem, que representa o primeiro grupo de seres vivos, certo? Que é um ancestral comum de todos os demais organismos. Então, se você tentar localizar a espécie humana nesta árvore, você vai perceber que somos apenas mais uma espécie na imensa diversidade de vida que existe no planeta Terra. Então, nós queremos abordar aqui a relação desses processos de classificação de seres vivos e nós iniciaremos com um breve histórico de como as ideias sobre classificação mudaram à luz dos novos conhecimentos. Ainda que muitas vezes os termos taxonomia e sistemática eles possam ser tratados como sinônimos, há uns cientistas que preferem usar a taxonomia apenas para o trabalho de dar nomes e descrever as espécies ou outras categorias taxonômicas, certo? Aplicando o termo sistemática para um campo mais amplo, que inclui a taxonomia, e o estudo das relações evolutivas seria
a filogenia entre esses diferentes grupos de seres vivos. Os sistemas de classificação que não se baseiam em relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos, eles são considerados em artificiais, enquanto os sistemas que procuram compreender essas relações são chamados de naturais. Então, as relações evolutivas que vamos tratar aqui, e podemos perceber nessa imagem, está dentro do campo da filogenia, né, entre os diferentes grupos de seres vivos, e é entendida, é compreendida por essas relações que são chamadas naturais, certo? Um grande marco que nós podemos comentar aqui para vocês na classificação dos seres vivos foi o estabelecimento a partir de trabalhos realizados pelo médico e professor sueco Carl von der Linneu, cujo nome em português é Linneu, né? E apesar dele ser fixista, Linneu ele propôs em seu livro Sistema Natural um sistema de classificação, como eu disse anteriormente, dos seres vivos, que embora artificial, ele é empregado com muitas modificações até hoje, né? Os primeiros volumes foram bem menos, mas hoje já tem muito a se ver nessa ideia. E no sistema de Linneu, que é o trabalho de dar nome e descrever as espécies, a área da taxonomia, nessa sistemática toda, é o que nós vamos abordar a partir de agora. Então, dentro desse sistema de Linneu, nós vamos apresentar para vocês agora os 7 táxons, né? Então, se fala em taxonomia, você vai lembrar da palavra taxon, né? E nomia, nome. Então, os táxons não são nada mais do que a unidade básica da classificação, que é a espécie, que é entendida como grupo de seres vivos semelhantes a um tipo ideal e imutável. Essas espécies que são semelhantes, elas podem ser agrupadas em um mesmo gênero, do mesmo modo que gêneros semelhantes podem ser agrupados em uma mesma família. Famílias são agrupadas em ordens, que são agrupadas em classes e que são agrupadas em filos. O termo filo, claro, na botânica para os animais, já para na zoologia para os animais, desculpem, na botânica para os vegetais, usa o termo divisão, né, nas plantas, tá aí, desculpa, um erro de digitação, tá planatas, mas a palavra certa é plantas, não tem esse A, certo? Me perdoe. Que esses seres podem ser agrupados em um mesmo reino. Então, você pode perceber que, atualmente, essas são as 7 categorias obrigatórias e hierárquicas, vamos dizer assim, que constam no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para os animais, referente aos animais, e também no Código Internacional de Nomenclatura Botânica, que se refere às plantas. Então, quando se falar em taxonomia, é o trabalho de organizar, sistematizar e dar nome às espécies, assim como também agrupar nesses 7 táxons, que é desde a unidade mais básica de classificação, espécie, gênero, família, ordem, classe, filos, até a unidade mais geral de classificação, que é o reino, né? E se você pegar as iniciais da unidade mais geral de classificação, que é o reino, até a básica, você pode montar a palavra reficofage, né? Re de reino, fi de filo, co de classe e ordem, fa de família e g de gênero e espécie, né? Então, para gravar aí legal, os 7 táxons, você usa a palavrinha reficofage, ok? E aí você tem em mente, na hora da prova, a ideia das categorias taxonômicas, né? As 7, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Além dessas, muitas vezes utilizam-se categorias intermediárias que hoje já não são obrigatórias, como subfilo, infraclasse, superordem, subordem, superfamília, subfamília, subgênero. E ainda tem outra categoria taxonômica não obrigatória inferior à espécie, que é a subespécie. Então, essas categorias, como eu falei, elas podem aparecer
desde a maior diversidade biológica entre os representantes por categoria, né? Como podem também aparecer entre a maior semelhança entre os representantes por categoria. Então, entre o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, como você pode ver, né? A partir do filo, ou melhor dizendo, pode ter um subfilo. Então, na classe pode ter algo que está abaixo da classe, na ordem, acima da ordem, a superordem, ou abaixo uma subordem, a família superfamília, a subfamília, né? Então, como eu disse, são categorias intermediárias, porém não são mais obrigatórias de se utilizar atualmente, certo? Vamos para as regras de nomenclatura que consegue descrever o nome das espécies, certo? Linneu ele estabeleceu essas regras de nomenclaturas e o detalhe, né? Elas são usadas até hoje. Daqui a pouquinho eu vou explicar a importância de utilizar essas regras. Então, a primeira regra é o nome da espécie, que ele sempre é duplo, formado por duas palavras, por isso o termo duplo. Deve ser escritas em itálico ou sublinhadas. Usa-se sempre palavras em latim, certo? Palavras em latim, que era a língua das pessoas cultas da época de Linneu, né? Outro detalhe, a primeira palavra, como é uma palavra dupla, a primeira ela corresponde ao nome do gênero e sempre ela deve ser escrita com letra inicial maiúscula, certo? Já a segunda palavra ela corresponde ao epiteto específico. O que significa isso? É uma palavra que especifica algo, então ela vai especificar o gênero. E esta deve ser escrita sempre com inicial minúscula. Exemplos, né? Como exemplo, nós vamos escrever aí na tela, ó, como você pode ver o nome de várias espécies, mas eu quero que você atente os seus olhos para o nome científico da espécie humana. Né? Espécie humana aí na linha laranja. O gênero ao qual pertence a nossa espécie é o Homo. Veja que ele é com letra inicial maiúscula, ó, tá vendo? E o epiteto específico, o termo é sapiens, com letra minúscula. Então seguimos as regras e assim o nome da espécie Homo sapiens o gênero é o Homo, como eu falei, e o epiteto específico é o sapiens. Então, esse é o nome da nossa espécie, certo? Outras categorias, né? Ainda outras regras, desculpe, é melhor falando, outras regras que pode escrever, por exemplo, somente o gênero, seguindo de uma abreviatura SP ou SPP, que significa espécie inespecífica. Como, por exemplo, na tela você pode ver aí, ó, para o cão, lobo ou chacal, certo? Quando você vê um animal, né, que é do mesmo gênero, como cães, lobos e chacais, eles são do mesmo gênero, mas você olhando não consegue identificar se é a espécie cão, lobo ou chacal. Então você chama, como eles são do mesmo gênero, canis SP. Então você está vendo um cão lá no cantinho, mas não consegue identificar se é um lobo, se é um cão, se é um chacal. Então você anota canis SP. Agora você está vendo uma matilha, por exemplo, mas não está conseguindo. Você sabe que é de lobo, mas não está conseguindo diferenciar se são lobos ou chacais. Então, duas ou mais, né? Aí canis SPP. Então, você escreveu o gênero, que é da espécie do cachorro, né? Por exemplo, do cão, canis familiares, né? Mas você está adotando o SP quando só vê um animal, um representante da espécie, ou dois ou mais quando vê muitos representantes das espécies, aí você usa o SPP. Então, o nome da espécie ele não pode ser escrito sozinho, pois existem em outros gêneros espécies com o mesmo epiteto específico. Veja o exemplo: a mosca, mosca doméstica. Já um bambu, que é um vegetal, né, totalmente diferente do animal, nandina doméstica. Então você vê aí, jamais essa regra quer dizer que você pode escrever o nome da espécie sozinho, porque pode ser nomes idênticos para espécies diferentes, ok? E qual a importância, né, de se estabelecer e de seguir essas regras de nomenclatura? Facilitar a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades e idiomas.
A espécie humana, como eu falei agora há pouco, ela será sempre Homo sapiens em qualquer idioma, português, inglês, alemão, espanhol. Veja aí na tela, só para você ter uma ideia, ó, a classificação da espécie do cão doméstico, desde a categoria mais geral, que é o reino, né, até a mais específica, em qualquer idioma, português, inglês, alemão, espanhol, certo? Então você tem aí, ó, reino Animalia ou Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata é uma categoria intermediária não obrigatória, mas o exemplo, né, do livro está nos mostrando. Classe Mammalia, ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis e espécie Canis familiares. Você não pode colocar o termo só familiares, porque a nomenclatura ela é binomial. Então tem que vir o nome do gênero seguido da espécie. E se lembre, o gênero com letra inicial maiúscula e a espécie com letra inicial minúscula. E aí me vem a seguinte curiosidade: quantas espécies existem no planeta Terra? Até qual número a biologia, a ciência, ela conseguiu contabilizar, né? 950 mil insetos, 40 mil protozoários, 290 mil plantas, 27 mil algas, 70 mil fungos, 5 mil bactérias, outros 280 mil animais, 1000 tipos de vírus. Então, sabemos que os seres vivos têm um ciclo e que diariamente eles podem nascer, né? E morrer, reproduzir, gerar mais. Então, é importante a gente conhecer os grandes reinos da biologia, que é para a gente saber, não quanto, a ideia não é saber quantas espécies existem, mas sim saber diferenciar as características dessas espécies, né, e poder agrupar em reinos. A biologia ela agrupa os seres vivos em reinos, e para conseguir organizar toda essa quantidade de seres vivos, usa as regras de nomenclatura de Linneu, né, os táxons e as regras de nomenclatura. Categorizam em grupos a partir do seu grau de semelhança, né, de características evolutivas, e também dar nome para ter o controle dessas ideias. Só quem não entra aí nessa ideia são os vírus, né? Eles não fazem parte dos sistemas de classificação, porque eles são formas particulares de vida, não se enquadram em nenhum dos reinos. Eles apresentam material genético, sim, mas o seu metabolismo ele é intracelular obrigatório, então eles só têm formas de vida quando dentro de outras células, né? Então, como eles são celulares, os vírus não vão entrar nessa ideia de classificação. Então, quem entraria na biodiversidade e classificação por reino? Então, do menos evoluído, né? Do menos evoluído, vamos pensar assim. Não existe o menos evoluído, existe o menos complexo e mais complexo, mas dos que puderam originar, né, a vida. Né? A origem da vida é única e acredita-se que tenha sido dos seres do reino Monera. Então, só para você ter uma ideia, nós vamos classificar agora os reinos, os grandes grupos de reinos, de acordo com o número de célula, o tipo de célula e a nutrição. E você pode ver aí que o reino Monera ele sempre vai compreender todos os seres vivos unicelulares, procariontes, heterótrofos e autótrofos. E um exemplo disso aí são as bactérias e as cianobactérias, mais conhecidas popularmente como algas azuis. Um outro reino que nós vamos estudar é o protista, ou cientificamente falando protoctista, formado por seres unicelulares, eucariontes, autótrofos e heterótrofos. Então, se você comparar o reino Monera com o protista, o número de células será o mesmo, unicelulares. Já o tipo de célula mudou. No reino Monera, tínhamos uma célula do tipo procarionte. Já no reino protista, a célula eucarionte. A nutrição ainda também é autótrofo e heterótrofo, pois lá nós tínhamos bactérias heterótrofos, né, em sua maioria, mas algumas cianobactérias autótrofos. E aqui nós podemos ter certas algas autótrofos, assim como também protozoários heterótrofos. Um terceiro grupo de reino que nós vamos estudar é o reino fungi. Aqui os seres podem ser unicelular,
como as leveduras, ou pluricelular, como os cogumelos. Agora, o tipo de célula é eucarionte, semelhante aos protistas, e heterótrofos, semelhante a algumas bactérias moneras e alguns protozoários do reino protista. Um quarto e outro grupo que nós vamos estudar esse ano são as plantas. Aqui todos serão pluricelulares, célula eucarionte e nutrição autótrofa. Então veja que o número de célula, o tipo de célula e a nutrição ela vai variando em cada reino. Isso é uma ideia da classificação, né, biológica dos seres vivos. E aí a gente tem como exemplo a maioria das algas, né, algas pluricelulares e os vegetais, né? É importante ter muito cuidado com as algas, porque elas podem se apresentar no reino Monera, as algas cianofíceas, né? As cianobactérias, algas azuis, elas podem aparecer lá com célula procarionte, podem aparecer no reino protista, com algas unicelulares com célula eucarionte, e pode aparecer aqui no reino das plantas, né? Como algas multicelulares e semelhante aos protistas autótrofos, né? E células eucariontes. E por fim, nós vamos estudar o reino animal, onde compreende todos os seres pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. E aí é o destaque para todos os animais que você conhece, não só insetos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, mas todos os animais invertebrados, aquáticos, terrestres vão se encaixar aí nesse reino. E no final do ano nós vamos dar destaque para o ser humano, né? Já trabalhando aí a parte de anatomia e fisiologia humana. Ok, turma? Então, essa ideia da sistemática e classificação biológica que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço do professor Clívio.